Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Margarida Matos Rosa, seja bem-vinda aqui ao Parlamento. É com muito gosto que recebemos sempre os presidentes das autoridades reguladoras e de supervisão. Sra. Doutora, vai ter a sorte de presidir uma instituição cheia de capital para poder fazer várias guerras. A primeira guerra que eu acho que a Sra. Doutora vai ter que fazer é a guerra da continuação da afirmação da autoridade de concorrência no espaço europeu. Ao contrário do que nós pensamos, a autoridade da concorrência é cada vez mais uma entidade que reporta a um património jurídico e a uma estrutura de determinações que vem do espaço europeu. A verdade é que também o nosso património jurídico interno é muito daquilo que são as determinações europeias e, portanto, a autoridade da concorrência é cada vez mais uma autoridade da concorrência que está em concorrência com as outras autoridades de concorrência dos restantes países europeus. Mas a autoridade da concorrência portuguesa é também, quando olhamos para o universo das outras autoridades independentes europeias, uma realidade muito própria. Por exemplo, quando comparamos a realidade atual da Autoridade de Concorrência Portuguesa com a Autoridade da Concorrência Espanhola, nós verificamos que ainda em Portugal nós temos uma autonomização das funções de previsão na concorrência e Espanha fez uma agregação das atividades com reguladores sectoriais que trouxe uma outra dimensão à regulação e à supervisão em todo aquele território. Mas, doutora, a Autoridade da Concorrência em Portugal também não é um regulador, ou seja, não regula mercados, não tem funções de intervenção direta nas tarifas e preços. A Autoridade da Concorrência, digamos que é um supervisor dual, que tem como objetivo olhar numa perspectiva de prevenção das atividades económicas e da correção das anormalidades das atividades económicas, sejam elas de natureza pública, sejam elas de natureza privada. E é, portanto, aqui que se coloca a autoridade da concorrência, olhando para uma circunstância em que serve de polícia de rua e serve de tribunal para corrigir os devaneios que vão nos mercados. Mas, doutora, a autoridade da concorrência deve ter neste momento um orçamento que deve rondar os 9 milhões de euros, 10 milhões de euros. E a doutora diz que a autoridade da concorrência consegue ter um resultado esperado de 20 vezes mais do que esses 10 milhões de euros. Mas, doutora, eu não ficaria descansado com esse valor. Por uma razão simples, porque nós não sabemos estimar a intervenção a intervenção quando se refere à consolidação do setor financeiro, quando se refere à privatização da TAP, quando se refere à intervenção no âmbito dos mercados de telecomunicações. Bem, doutora, aquilo que se identifica como 20 vezes mais do que o seu orçamento é, contudo, aquilo que nós podemos prevenir em termos de ação direta da Autoridade da Concorrência. Porque a Autoridade da Concorrência tem um universo de intervenção incomensuravelmente maior e que dificilmente se consegue estimar na sua própria atividade. Mas olhando para a realidade interna da Autoridade da Concorrência, nós podemos dizer que ela tem sofrido muito dos impactos das suas lideranças. Sendo uma autoridade com 13 anos, nós tivemos muito as marcas dos seus líderes. E acho que estamos a chegar a um tempo de maturidade da Autoridade da Concorrência. Ou seja, é uma Autoridade da Concorrência numa perspectiva de olhar as melhores práticas internacionais e para isso eu desafiaria muito a doutora no sentido de encontrar uma avaliação do desempenho regulatório para que pudesse ter, digamos assim, uma avaliação permanente e intemporal daquilo que são as atividades normais e dos resultados da Autoridade da Concorrência, mas dizia que a Autoridade da Concorrência resulta muito da afirmação das suas lideranças, ou resultou muito da afirmação das suas lideranças. Quando nós olhamos, por exemplo, na intervenção que dizia respeito às OPAs dos diversos bancos, que nas décadas de 90 e na primeira década desse século estavam muito em voga, nós tivemos o primeiro presidente da autoridade, muito afirmativo. Quando nós olhamos, por exemplo, para as questões dos combustíveis, nós tivemos o segundo presidente da autoridade muito interventivo. É claro que estas novidades já não estarão no seu radar.
Porquê? Porque também há uma ideia de que as autoridades reguladoras, as autoridades supervisoras, são cada vez mais autoridades de presença sem serem de ostentação. E, portanto, Sra. Doutora, aquilo que eu lhe queria pedir era uma ideia sobre as questões que eu abordei, numa leitura mais holística da presença da Autoridade da Concorrência nos nossos setores económicos. Muito obrigado.